Olá! Será que tem gente por aí? Será que tem gente me ouvindo? Esperar as pessoas entrarem. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, vamos deixando as pessoas entrar. Olá, Luciene, olá, Thaís, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada desde já a participação de todo mundo por aqui. Se vocês estiverem escutando um barulho, é o ar-condicionado, tá? Porque aqui é o ambiente mais reservado que eu tenho. Então, é isso. Se vocês puderem enviar esse link, né, para outras pessoas poderem entrar e participar. Vou chamar o Insta, né, convidado para participar dessa live aqui. Foi o Formas de Agir Narcisista. Vou chamar ele agora para que os seguidores deles também tenham acesso, tá? Oi, boa Olá, noite. olá, boa noite. Tudo bom? Prazer, viu? Bom, muito prazer. Nós do Poder da Saia estamos muito felizes por estar nessa oportunidade, né, de fazer esse bate-papo com você. Eu também. E que seja proveitoso para ambas as partes, né? Sim, é um prazer mesmo a gente poder divulgar, né? É bom que você também está fazendo esse projeto, né, de empoderamento das mulheres, falando também sobre temas tão problemáticos na nossa sociedade também, né? E eu acho fantástico esse trabalho também. Esse trabalho que está sendo realizado, eu não sou idealizadora, na verdade, as idealizadoras são Brígida Freire e Diana Valadares, mas ambas tiveram outros compromissos e eu assumo mais a parte das mídias e por isso eu estou fazendo essa live hoje com você. Mas as meninas provavelmente vão entrar como participantes, assim, né, fazendo perguntas. Entendi. Só estou achando um pouquinho baixo o seu som. Deixa eu ver. Agora ficou mudo. Melhorou? Mudo? Agora melhorou. Ah, tá bom. Que bom. Então, vamos começar? Ok. Vamos lá. O que é, né? Porque a gente fala disso de abuso psicológico, a gente sempre acha que é uma coisa assim do outro mundo, né? Tipo, um abuso psicológico, a gente pensa logo no quê? Naqueles psicopatas de filme, né? Que você vê que ele é todo planejado maquiavelicamente e que faz todas as ações dele são plenamente planejadas. Isso falando de um homem, né? Sem falar que essa atitude não se restringe apenas aos homens, né? Há várias pessoas. Então, fala um pouco pra gente do que é o abuso psicológico, de como reconhecer isso, da sua experiência. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Tá, eu vou te dizer. Meu nome é Fátima Cavalcante. Eu tenho um perfil no Instagram que se chama Formas de Agir do Narcisista. E eu sou sobrevivente de abuso narcisista, né, e psicopático também. O que acontece? Depois que eu passei por essa experiência bastante traumática, eu na época ninguém falava sobre abuso, né? Eu nem sabia que estava também. E quando eu comecei a estudar, que eu entendi o que eu tinha vivido,
Foi muito grande o choque. Foi justamente esse choque que você falou assim, nossa, essa coisa não acontece só em filme, pois é o que todas as vítimas, quando saem, elas se dão conta de que elas estavam vivendo com uma pessoa extremamente perigosa e elas não sabiam. E isso acontece com homens, mulheres, entendeu? Principalmente no relacionamento amoroso, que eu acho que é muito mais intenso. Quando é no trabalho, você ainda tem a possibilidade, você não tem afeto com aquele chefe, né? Então fica uma coisa mais fácil de você tomar uma decisão de sair do trabalho, né? E no relacionamento amoroso, é um pouco mais complicado, assim também como é mais complicado quando você descobre que o seu familiar, sua mãe ou seu pai ou seu irmão são psicopatas ou narcisistas. E aí quando eu descobri, foi um trabalho assim de reconexão comigo mesma, porque você fica completamente fora, né, de si, você está só focado esse tempo todo da relação no outro, satisfazendo as necessidades do outro e se esquece de você. E aí eu comecei a pesquisar muito, estudei bastante. Eu assim, bebi mesmo da fonte de todos esses psicólogos que a gente encontra no YouTube, esses também sobreviventes também, que eu acho assim, são pessoas vencedoras, que botaram a cara ali a tapa mesmo, se mostrando no YouTube, contando a sua verdade. E aí eu tive assim, um convite de participar, para participar num grupo de WhatsApp. Eu já não precisava mais na época tanto, né? Porque eu já tinha passado por uma fase mais difícil do afastamento, que eu vou contar um pouquinho também. E aí o que aconteceu? Eu comecei assim a perceber que eu comecei a ajudar as pessoas, porque eu já tinha bastante conhecimento, e as pessoas foram assim melhorando muito, né? As pessoas iam chegando, e o grupo ia crescendo, e aí você vê que você não está sozinha. Você está com um monte de gente que também viveu a mesma experiência, claro que com a diferença de endereço diferente, cor, marido diferente, né? País diferente, mas basicamente o padrão dessas pessoas se relacionar, a dinâmica é a mesma. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Nós todos passamos por momentos muito difíceis na recuperação pós o abuso, né? E eu acho assim maravilhoso que hoje a gente vê no Fantástico um vídeo, né? Como eu postei ontem, você vê na Record, você vê em vários lugares, tipo BBB com narcisista. Então a coisa tomou uma proporção muito grande, né? E hoje eu tenho esse canal e tenho um grupo também, tenho um grupo de WhatsApp que a gente acolhe as vítimas que nos procuram, que me procuram no direct, a gente conversa, eu procuro conhecer a história dela, de vida, para poder também peneirar, para ver se até onde é verdade, onde é mentira, entendeu? E tem muita gente que se aproxima só para entrar no grupo e se deliciar com as tristezas e as desgraças da pessoa, né, da vítima. Enfim, o que acontece? Fátima, Quando você fala... Fátima, Oi. licença, que as meninas estão dizendo que está dando um pouquinho de eco na tua fala. Para mim também está dando eco, mas eu não sei porquê. Se você quiser entrar novamente, talvez melhore, porque pode ser É? questões de internet. Tá, você quer que eu saia e entre novamente? Pode ser. Tá, vamos ver como é que eu faço aqui. É só você fechar mesmo, que aí você sai. Vamos ver, né? Ela vai entrar novamente. E porque às vezes é o ambiente que a gente tá, né? Um quarto fechado e acaba dando esse eco. Mas é um assunto tão válido, né, gente, que a gente às vezes não se percebe de estar vivenciando ou passando por esse tipo de situação. Aqui entra. Será que melhorou? Então, ainda continua um pouquinho, mas tenta dar uma baixada no teu áudio, que talvez melhore. Seu áudio. Ó, baixei um pouquinho. Pronto. Melhorou? Mais ou menos. É estranho, porque não tem nenhum outro eletrônico aqui conectado.
mas vamos assim mesmo, né? Já Tá dando tá para dando ouvir? para entender. É só um pouquinho de eco. É? Mas Enfim, gente, aí o que que acontece? Na maior parte das vezes, né, a gente tem comportamentos abusivos e temos relacionamentos abusivos, né, que são coisas diferentes. Existem pessoas tóxicas e existem pessoas que têm um padrão constante de se relacionar com as pessoas dessa mesma maneira, que a gente chama de modus operandi, né? Então, existem pessoas tóxicas que elas, quando se dão conta de que são pessoas tóxicas, elas procuram um tratamento, e elas conseguem, né? Se ela tiver vontade de melhorar, ela vai conseguir, né? Ter esse recurso. Agora, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, ou quando tem um transtorno de personalidade, quer dizer, a palavra mesmo já diz, transtorno de personalidade. Essas pessoas não têm cura. E elas vão permanecer nessa dinâmica a vida inteira. Cada relacionamento que ela entra, ela vai entrar, vai fazer tudo que ela faz com todas as outras vítimas anteriores, e isso vai continuar até o final da vida dele. E aí o que acontece? A vítima também tem um perfil diferente, né? Normalmente ambas pessoas, abusadores e vítimas sobreviventes, nós temos um perfil também, que somos pessoas que também tivemos famílias disfuncionais, são famílias que não deram atenção, famílias que negligenciaram a criação, famílias que temos também pessoas tóxicas, ou até mesmo um pai ou mãe narcisista, né? Só que a gente não sabe disso também, né? A gente aprende na infância que aquele padrão de relacionamento da nossa casa é o que tem que ser, a pessoa cresce, tanto homem quanto mulher, cresce, e aí vai encontrar o quê? Pessoas tóxicas, pessoas indisponíveis. E aí a gente mantém também esse estado de coisas com esses abusadores, tá? O que acontece? Geralmente, os narcisistas, psicopatas, quando eles tentam atacar essas pessoas, né, essas vítimas, eles procuram esse padrão, eles percebem que essas pessoas são pessoas com fragilidades, são pessoas que vêm de famílias disfuncionais, eles são mestres nisso, e aí eles conseguem detectar, né? E aí o que eles fazem? Eles estudam essa vítima, eles percebem se é uma pessoa que tem um perfil de professoral, ele vai se adequar, ele vai fazer um espelhamento, ele vai copiar toda a personalidade dessa pessoa e ele vai aparecer para você como se ele fosse uma pessoa que você sempre sonhou. Nossa, você é uma pessoa que é perfeito para mim, né? Ou perfeita para mim, sempre sonhei em conhecer uma pessoa assim. Então você às vezes está se apaixonando e na verdade é por você mesma, porque você está vendo no outro aquilo que você é. Se a pessoa é trabalhadora, se você é trabalhadora, você vai encontrar um cara que pode fazer naquele momento o estilo trabalhador, né? Então ele vai dizer que não, porque eu trabalhei em vários lugares e eu sou isso, eu sou aquilo. Se você é uma pessoa que ganhou prêmios prêmios literários, ele vai dizer também que é escritor. Então você vai falar, nossa, essa pessoa caiu do céu. Nossa, como eu não tinha conhecido você antes. Né? Então, assim, tem uma série de técnicas que eles vão usando para poder enredar a vítima, por mais inteligente que ela seja. Por mais inteligente, não é à toa que você vê juízas com homicídios, aquela história de uma juíza na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, onde o psicopata matou os 2 filhos, né, as 2 crianças na frente. Então, assim, tem várias situações, né? E o objetivo dessas pessoas, né? Por que essas pessoas existem? O que elas querem com a gente? Muitas vezes eles querem te roubar, querem os seus bens, né? O seu dinheiro, querem o seu sexo, querem o status que você tem, se você for uma pessoa que tem, né, uma vida muito social, muito ativa. Eles podem querer, de repente, participar da política, como existem muitos na política, né? São pessoas que querem, de alguma maneira, obter proveito da vítima. Então, cada um ele vai utilizar de acordo com a vítima que ele arrumar, ele vai se adequar àquela pessoa, vai enredar e vai tentar usufruir tudo
tudo que ele quiser. Quando ele tirar tudo dela, ele vai destruir ela, porque aí ele já cansou. Mas existe um processo. Depois desse processo de seduzir a vítima, que a vítima fica encantada, né? Ele faz uma hipnose, sedução, lavagem cerebral, e aí ele já conseguiu. Essa agora está na minha. Então agora ele vai trabalhar o psicológico dessa pessoa, ele vai manipular direto. Ele vai usar várias técnicas, que é, essa roupa não está bonita. Aí você, para agradar, porque você não pode desagradar o príncipe que você encontrou, né? Então você tem que fazer o que ele quer. E você faz. Você vai usar a roupa que ele quer, você vai ficar quieta quando ele falar para você não falar muito, entendeu? Tem uma série de coisas, de coisinhas que a gente só vê com o vizinho, né? Com o marido com a cunhada que tem um irmão abusivo. A gente vai vendo nas outras pessoas, a gente nunca acha que essa coisa vai acontecer com a gente. E aí você vai passando por cima, você quer que aquela pessoa fique feliz do seu lado, né? A vítima tem esse perfil de querer agradar, é uma pessoa doadora, ela quer conquistar aquele amante. Nossa, eu não posso perder essa pessoa, já investi muito. E aí ela vai cedendo, cedendo, cedendo. Ele vai fazendo, por exemplo, ela vai perder a autoestima, né? Eu botei uma colinha aqui de tópicos para eu não perder, porque senão o Instagram acaba, né? Então, o que acontece? Ele vai fazendo promessas falsas, né? Ele vai dizer, não, porque nós vamos nos casar, que a gente nunca vamos ficar velhinhos juntos. Aí você pega aquela vítima que está fragilizada, se sente sozinha, está mais velha. Ela acredita, porque ela quer acreditar nisso tudo. Ela quer realmente, né? E aí ele vai provocando certos ciúmes, né? Tudo mentira, tudo para enrolar a vítima. E a vítima, coitada, ela pensa assim, nossa, nunca ninguém teve ciúme de mim, porque nunca ninguém me amou mesmo. Então ela acha que aquilo é uma forma de carinho, de atenção. Aí ela fica, nossa, eu teve uma vítima que eu conheci, que o cara rasgou a roupa no corpo. Ela achou aquilo tão bonitinho. Infelizmente, a gente escuta esse tipo de coisa, entendeu? E aí ele começa todo esse quadro de desvalorização da vítima, né? Quando a vítima começa a perceber e reclamar, porque você se apaixonou pelo príncipe, mas logo depois você começa a ver que a máscara começa a cair. Ele começa a querer fazer tudo aquilo que ele quer. E aí ele vai, bebe, vai para a rua beber, só volta de manhã, volta no dia seguinte, né? Telefone cheio de contatinhos, e aí você vendo aquilo tudo, o que você faz? Por que você está fazendo isso comigo? Aí ele vai entrar com a técnica famosa do gaslighting. Não, eu não tenho contatinho nenhum, você está doida. Você está vendo? Olha, você é tão problemática, você é muito perturbado. Por isso que a sua família não gosta de você. Aí você vai minando, você vai se encolhendo cada vez mais para entrar naquele relacionamento. E você vai ficando mais infeliz. Só que você está tão focada, a vítima fica tão focada na pessoa, que ela esquece dela, esquece até de parar para pensar assim, o que eu estou sentindo nesse momento? Eu estou feliz? Você não dá nem tempo de você pensar se você está se sentindo bem, se você está feliz. Porque se você tem esse tempo e sai dessa relação, porque ele também não deixa você sair, ele te isola da família, ele vai morar num lugar afastado, para ninguém, ele fala mal da sua mãe, fala mal do seu irmão, ele fala mal de todo mundo, que é para ninguém aparecer na casa e você ficar só com ele lá. Que aí ele pode te agredir, ele pode gritar com você, ele pode bater em você, né? Ele pode fazer, ele é louco, ó, narcisistas e psicopatas são loucos para fazer filhos nas mulheres. Por quê? Porque é uma forma dele ter essa pessoa pro resto da vida. Ele vai perturbar esta mulher para o resto da vida. Se a mulher não fizer uma busca de autoconhecimento, né, e empoderamento, ela, toda vez que ele cismar, ele vai aparecer lá no portão, vai perturbar, ela vai ficar acuada, ela não vai poder ter um novo casamento, ela vai ficar sempre pisando em ovos a vida inteira. Ou então vai ficar naqueles tique e puxa, né, aqueles relacionamentos que você vê que a pessoa tem, o homem tem 3, 4 mulheres e a mulher ainda está ali sozinha, mas toda vez que o cara aparece, ela vai e fica com ele. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Então, assim, é um sofrimento só, né? Eles fazem todo esse tipo de loucura no psicológico da mulher. Quando a mulher começa a perceber, eles ameaçam, né? Ameaçam, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Você não tem valor. Eles falam literalmente assim. E a mulher não consegue perceber. Mas se ela tiver a oportunidade de perceber, porque isso também vai variar muito
do repertório que ela tem, né, de experiência de vida. Né? Eu, no meu caso, eu detectei muito rápido que tinha alguma coisa errada. Aquilo não era um relacionamento saudável. Né? Embora eu venha também de família disfuncional. Mas eu detectei porque eu já tinha tido assim um bom tempo sozinha, né, para fazer um autoconhecimento. E aí eu detectei que aquilo ali não era uma coisa legal, tinha alguma coisa errada. E aí quando você começa, olha, eu tenho que ir embora, esse relacionamento não me serve. Aí ele muda. Aí ele muda da água para o vinho, volta a ser aquele príncipe encantado, maravilhoso, que vai fazer todas as suas vontades, vai te trazer presente, vai fazer comidinha, vai levar cafezinho na cama. Olha, ele vira um amor de pessoa. E aí você acredita, você fica, nossa, que maravilha, eu sou sortuda, né? Eu consegui fazer, porque a vítima tem isso. Tem vários tipos de vítima, né? Então, assim, tem a vítima que quer porque quer mudar o cara. Ela, ao invés de voltar para ela e querer mudar ela mesma, ela vai querer mudar o cara. É a síndrome da Mulher Maravilha, aquela que é fortona, que aguenta tudo, que suporta tudo, e vai, sabe, vai mover céus e terra para cuidar desta pessoa que não tem cura. É incrível, né? Parece incrível, mas é isso mesmo. E aí você vai perdendo seus limites. Ele vai fazendo o que quer com você. Se você for esperto e cair fora, você tem que bloquear. Porque as únicas maneiras de você se livrar desta pessoa e até se curar também é você fazer o contato zero. O contato zero, ele é imprescindível. O que é o contato zero? Bloquear no telefone, bloquear no WhatsApp, rede social, tudo. Isso quando você não tem filho, né? Infelizmente. Mas quando as vítimas têm filhos, elas são obrigadas a utilizar o método pedra cinza, que é um método que você tem que fingir que você é uma pedra, uma parede. Se a pessoa te pergunta alguma coisa, você tem sim, não, respostas monossilábicas, porque você não pode alimentar aquele motor deles, entendeu? Eles têm uma deficiência muito grande no sistema nervoso parasimpático. Eles só têm... mas isso é um papo para uma outra live, porque aí a gente vai aprofundar muito, né? Sobre como eles são de verdade, a parte fisiológica deles. Então, assim, eles são pessoas que, dessa dinâmica, eles vão fazendo um abuso, que é diminuir a pessoa, o valor da pessoa, diminuir a autoestima. Ele vai desconstruindo a personalidade dessa criatura, né? E ela não sabe disso, ela não percebe, daqui a pouco ela se vê só vivendo em função dele. E quando, no final das couves, né, ele já fez agressão física, às vezes comete estupro, e a vítima, ele já está tão cansado, a vítima já está tão abatida, tão sem energia, ele já não quer mais ela, já enjoou, já brincou demais, aí ele vai e descarta ela. Isso quando há o descarte final. Agora, existem relacionamentos que eles vão descartando ao longo do relacionamento. Aí vai, termina, ameaça de não quero mais, aí vai, sai, fica com outra, dá castigo de silêncio, some 3 dias, desaparece, dá um ghosting, né? Mas no caso deles é um tratamento de silêncio. A vítima fica perdida, não sabe o que é, não tem conhecimento, ninguém falou para ela o que era isso, que essas pessoas existem. E aí? Aí você pensa assim, nossa, tudo bem, se ela largar, ela vai se ver livre dele, vai dar tudo certo, né? Não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece? Quando ele te descarta, né, digamos que você foi descartada, e aí você está sofrendo, você começa, na verdade, o sofrimento. O maior sofrimento é depois que você é descartada ou você larga esta pessoa. Que aí você vai ver, vai tomar consciência do que está acontecendo. Você vai olhar para trás e falar assim, mas que relacionamento foi esse que eu tive? Que tsunami foi esse que passou pela minha cabeça, me desestruturou completamente? O que foi isso? E aí você vai, né, buscar informação no Google, no YouTube, aí você vai começar, o que eu posso procurar? Aí umas procuram sobre manipulação, abuso, nem abuso acho que é uma das últimas palavras que você vai imaginar. Você vai falar sobre coisas relacionadas a relacionamentos, né? Eu, por exemplo, busquei na época, foi manipulação. Através da manipulação, já foi para psicopatia, eu achei que aquilo era um pouco demais, né? Como essa ideia preconcebida de filme, né? E aí eu comecei a pesquisar, começou assim, a aparecer um monte de coisas muito estranhas, e aí, daqui a pouco eu estou vendo transtorno de personalidade narcisista.
Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Peguei as características todinhas da criatura, bate tudo. A pessoa é autocentrado, egocentrismo, egoísta, é uma pessoa que se autovaloriza, às vezes o cara não tem nem emprego e se autovaloriza. Uma série de características, né, que a pessoa tem, que você detecta que a pessoa tem aquele transtorno. E aí você começa a entender. Começa a entender o que aconteceu com você. Você não acredita. Então você olha para... Gente, mas aquilo tudo era uma dinâmica com o objetivo de me destruir. E aí, o que você faz com isso? Você tem que se tratar, você vai ter que procurar terapia, você vai ter que ir para um psiquiatra, tomar uma medicação, você começa a entrar no estado de dependência química, porque esse tempo todo que você ficou com essa pessoa num relacionamento, você mexeu com todos os seus hormônios cerebrais, né? Então aquilo tudo ali é um caldeirão de emoções, né? Tem várias técnicas que ele usou com você, reforço intermitente, ele te colocou numa dependência química, uma dependência emocional, uma síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima fica apaixonada por alguém que te maltrata, isso é a síndrome de Estocolmo. Então assim, quando você se dá conta de onde você andou com essa criatura, que você dormiu com ela, viveu às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, você entra em pânico. Fora que, se fosse uma coisa que você simplesmente fechasse a porta e nunca mais visse, né? Poderia até parecer simples, mas não. Aí começa a fase onde você vai sentir a abstinência daquela pessoa que se transformou numa droga. Então você vai sentir tudo aquilo ali, tudo que você vai sentir, tremores, pensamento dissociativo, que é a sensação de que você está fora do corpo, parece uma coisa de filme de ficção científica. Você vai sentir, pode aparecer alergia, doenças estomacais, aparecem doenças autoimunes, o nível de cortisol sobe. Você às vezes tem que fazer até uma intervenção cirúrgica, como eu já conheci vítima que teve que tirar o apêndice, de tanto cortisol que tinha no corpo, destruiu o apêndice. Então assim, é uma série de problemas que a pessoa vai ter, fora o tempo que ela vai precisar fazer esse autoconhecimento, entender por que ela viveu com essa pessoa, por que ela passou por essa experiência, né? Para entender isso tudo. Então assim, é muito tempo. Isso quando não tem agressão, que aí já vai enveredar para um outro caminho, né? Que é o caminho da justiça, que no caso foi o meu caso, inclusive. Então a pessoa... Deixa eu tomar um banho d'água. Então, assim, aí quando há uma separação, por exemplo, de pais, né? Muitas vezes a gente vê muitas vítimas de homens, né? Homens vítimas de mulheres narcisistas, né? Ou psicopatas, onde eles são proibidos de ver os filhos. E é um sofrimento, a gente não acredita que existam homens sofrendo para ver os filhos e as mulheres, né, transtornadas não deixam. Uma das coisas que eu acho interessante, assim, antes de conhecer essa pessoa, eu tinha uma visão bem ruim dos homens, sabe? Como muitas mulheres, né? Homem nenhum presta. Depois que eu vivi essa experiência, que eu passei a conhecer outros homens que também sofreram, passaram por essa dinâmica maquiavélica, eu entendi que tem muito homem bom ainda no mundo, sabe? Pessoas muito boas, muito legais. O problema é que quando você é disfuncional, você vai escolher justamente aquela pessoa que também é disfuncional. E aí você pode se dar muito mal. Então, assim, é importante que a pessoa que passe por isso, ela tenha aceite essa realidade, isso tudo que ela passou e vá buscar o autoconhecimento. Isso é importantíssimo, né? Porque ela vai ter que fazer um resgate de quem ela era, da identidade dela, né, da personalidade dela, porque ela realmente fica muito, muito mal. O que a gente assim recomenda sempre, então assim, respondendo, eu acho assim, eu tive que contar essa historinha toda, porque se você não joga simplesmente, como é que eu vou te explicar o que é um abuso psicológico? Diversas vezes a mulher, ela numa sociedade machista, por exemplo, a gente já recebe a gente tem muito abuso, né, dos homens. Eu contei para ela que fui ali tomar uma cerveja, mas na verdade eu fui a tal lugar, isso eles conversam entre os amigos, né? Então, assim, eles mentem muito,
pra gente. Os homens, de uma maneira geral, quando eles são cafajestes, quando eles não têm caráter e gostam de trair a mulher, porque isso é falta de caráter, né? O cara, ele já tem isso dentro dele. Ele vai mentir sempre, independente de qualquer coisa. E isso é abuso também. Entendeu? Deixar você confusa. Será que ele me traiu? Será que ele está saindo com alguém? Entendeu? Isso aí, se você se sentir confusa dentro de um relacionamento, se você está vendo que ele não está te fazendo bem, você está confusa, já está perdendo a memória, você está vendo que é uma pressão muito grande para você mudar, você está fazendo um esforço sobrenatural para você fazer aquela relação dar certo e você não vê o outro mudar, isso é abuso. Só que aí você pensa assim, como é que eu vou provar isso? Porque hoje em dia tem muitos homens falando assim, eu tenho muito medo que qualquer mulher apareça lá e diga que sofreu abuso e me faça um boletim de ocorrência, né? A polícia, quando ela faz esse tipo de investigação, eles sabem. Eles sabem, para minha surpresa, eles sabem o que é um psicopata, eles sabem o que é um narcisista, eles sabem quando a pessoa está mentindo, eles sabem o que é abuso, eles sabem o que é abuso psicológico. Eles só não tinham uma lei que enquadrasse isso, entendeu? Mas eles sabem sim, né? De acordo com a minha experiência. É claro que vai ter em vários lugares do Brasil que vai ter gente que não vai saber, mas eles sabem, o judiciário sabe sim, entendeu? Eles fazem cursos, agora com essa pandemia, houve essa ebulição toda, né, de abuso e violência doméstica. Por quê? Porque essas pessoas, esses transtornados mentais, o que eles fazem? Eles são pessoas que precisam de adrenalina. Eles não conseguem ficar enclausurados dentro de casa. Então eles batem nos filhos, batem na esposa, né? Criam confusão, eles nunca estão satisfeitos. Então eles querem sair, eles querem beber, eles querem se drogar, eles querem viver o hoje, né? Intensamente, doa quem doer. Então eles não estavam bem em casa. Então eles cometeram essas loucuras, essa violência. E aí, baseado nisso, nossa, eu conversei outro dia com um promotor de justiça, só no Rio de Janeiro tem mais de 20 mil pedidos de medida protetiva. Isso é uma calamidade pública, né? Quase isso, né? É um absurdo mesmo, né? Você ter tanta gente sofrendo violência doméstica por causa de gente disfuncional, gente que tem problemas, né, mentais e que não tem consciência, porque isso também é outra coisa. A maioria não tem consciência do que são. Tá? Muitas vezes é um padrão, né, que ocorre nas famílias, às vezes a gente não percebe isso, né? Geralmente o pai ou a mãe é também problemático, ou tem psicopatia, ou tem narcisismo, isso no caso quando são pessoas transtornadas, né? E eles, assim, a maioria não tem realmente conhecimento, eles sabem que são diferentes, sabem que fazem o abuso, sabem que estão invadindo a privacidade de suas parceiras, do outro. Eles sabem disso, sabem que são assim. Mas eles não sabem exatamente, eu sou narcisista. Eles acham até bonito. Eles acham até legal, que legal que eu sou narcisista. Eles não sabem que isso é um transtorno de personalidade e é um transtorno mental, não é um transtorno físico. Outro dia eu conversei com um rapaz que veio para mim e falou assim, você fala que é transtorno mental. Ué, mas não é na perna, não é na cabeça? Se é na cabeça, é um transtorno mental. Entendeu? Então é isso. Aí, assim... Você imagina as crianças, né? Você tinha feito alguém fez uma pergunta, né? Como lidar com essas pessoas, né? É muito difícil, gente. É muito difícil. O certo você tem uma pessoa que tem um transtorno mental em casa, uma pessoa abusiva. Como é que você vai permanecer dentro de um lar com uma criança vendo toda essa dinâmica? A criança, ela aprende tudo até os 7 anos de idade. Ela consolida a personalidade dela. Ela vai aprender tudo que a mãe e o pai, né, tanto a menina quanto o menino, vão aprender tudo que eles fazem, pelo exemplo, pela forma como eles são tratados, amados, né? Se eles são crianças negligenciadas, vai acontecer o quê? Que eles vão crescer, se eles não se tornarem também, né, um narcisista, porque já existe a predisposição genética de 60%, 60%, 65%, e o restante é ambiental. Então, assim, se você vive numa família disfuncional, né, e está sendo maltratado, negligenciado, às vezes até abusado fisicamente, essas crianças vão crescer também com problemas. Entendeu? E aí, então tem que ter.
por exemplo, vamos lá. Estou tendo essa live, estou aqui nessa live e eu reconheço em mim traços que possam indicar que eu tenho uma característica narcisista. O que seria indicado? O que você diria assim, essa pessoa é capaz de mudar ou não? Essa pessoa é incapaz de mudar, ela vai sempre manter esse mesmo padrão. O que são os gatilhos que fazem essa pessoa agir narcisisticamente? Se é que é possível falar sobre gatilho dentro dessa condição? Ou você acha que é mais... a pessoa é assim mesmo e não tem como mudar, é parte da personalidade dela? Transtorno de personalidade não se muda, entende? É a forma de ser da pessoa, é o caráter da pessoa. Então, se aparece alguém na live falando assim, nossa, eu acho que eu sou assim. Não, você pode até ser abusiva, pode ser assim um pouco tóxica, mas se você acha que você é uma narcisista, você não é não. Narcisistas não se veem como narcisistas, entende? Eu também, quando eu saí do relacionamento, eu comecei a rever certos comportamentos, porque a gente fica muito bagunçado, né? A gente perde muito controle das emoções, a gente às vezes grita para se defender, tudo na reação de se defender. Mas quem chega a pensar, será que eu sou narcisista? Não, essa pessoa não é narcisista. Entende? Eles têm um modo de ser, a mente deles funciona de uma maneira diferente da nossa. É completamente diferente. Tá? E eles têm também essa coisa do contraditório na mente deles. É tudo, ou é uma coisa, ou aquela pessoa é boa ou ela é má. Ele não tem essa versatilidade do pensamento de achar que neste momento você está agindo assim, porque você precisa agir, né? São essas nuances das emoções. Em determinado momento eu fiquei um pouco tóxica. Tá bom, para me defender eu tive que virar tóxica. Mas aí tá errado? Tá errado, então eu vou me corrigir. Eles não pensam assim, ou a pessoa é boa ou ela é má. Entendeu? Então a mente deles tem um funcionamento distorcido da realidade. Eles se por exemplo, uma pessoa que não trabalha, eles acham que trabalham. Eles vão mentir para você, vão contar histórias mirabolantes, eles fazem gaslight neles mesmos. Eles mentem para eles mesmos, para você ver o nível de insanidade, né? Digamos assim. Mas não são loucos, tá? Não são loucos. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto. Porque eu vi que tinha algumas perguntas aqui, só que à medida que foi passando, né? Foram surgindo essas perguntas. Mas deixa eu ver aqui, que tem outras perguntas aqui que eu anotei. Tá, deixa você ter. Deixa eu abrir aqui. Mas então, enquanto você não encontra, assim, a gente vê que tem muitas mulheres, né, com dúvidas se elas estão realmente num relacionamento abusivo. É importante você olhar para si mesma, né, tirar um momento para si mesma, se você puder sair dessa relação, dessa casa, se afastar, para você poder realmente sentir perceber o que você está sentindo. É muito importante, porque a gente, quando é criança, a gente não é ensinado a sentir, né? A gente não é ensinado a reconhecer o que é uma frustração, o que é uma tristeza. A gente não sabe nem identificar. Se você pegar uma criança, o que você está sentindo, filho? Tô triste. Ele generaliza todas as emoções como triste, porque ele não sabe. E a gente cresce assim também, sem saber identificar o que a gente sente. Quando você consegue identificar o seu mal-estar, peraí, essa relação não está legal. Tem alguma coisa errada nessa relação. Ele está te valorizando? Não está me valorizando. Ele te respeita? Né? Quando você pede para ele não ficar de conversa com outras mulheres, não ficar curtindo as mulheres no Facebook ou no Instagram, ele te respeita? Né? Então, assim, ele fica olhando o seu celular, isso é abuso também. Então, assim, hoje, se você botar lá no Google uma série de abusos, você vai reconhecer. Vai reconhecer. O problema é que a gente não para fazer essa introspecção para entender, peraí, eu estou feliz nisso? Independente se o cara tem problema, se ele é narcisista, se ele é psicopata, se ele não é. Se você está feliz com você mesma e dentro dessa relação, não estou feliz, por que eu não estou feliz?
Porque o abusador, ele tem essa mania de botar a culpa no outro, ele vai jogando toda a culpa na pessoa, né? Porque ele não tem a capacidade de refletir, de autorrefletir, né? Ele já tem um problema gravíssimo, né, da infância, que é o trauma dele ele já foi rejeitado demais. Tanto é que ele perdeu a identidade dele já na infância. Então, o que acontece? Toda a raiva que ele tem dentro dele, ele vai jogar para cima da parceira dele, ou para a família dele, para os familiares, né? Então, vocês têm que prestar atenção na dinâmica da casa. Sempre uma coisa que eu falo para as meninas, quando forem procurar um namorado, procurem saber a vida pregressa do sujeito. Às vezes, se tiver uma oportunidade, peça alguém para ver se ele tem uma ficha na polícia. Procure saber com a mulher anterior, a namorada, ver se essa pessoa já teve algum problema. Essa semana mesmo eu detectei com uma ex-vítima, né? Uma sobrevivente, graças a Deus. Ela estava paquerando uma pessoa, já estava até gostando dele. E aí eu falei, olha, eu não gostei muito do histórico dessa pessoa, vamos analisar? Começamos a investigar, fomos falar com a ex-parceira. Em princípio, ela não queria, né, se meter muito, que as pessoas ficam assim, poxa, por que estão me perguntando? Não é costume, né? E aí depois ela soltou tudo. Olha, essa pessoa já bateu no meu filho, já me bateu, nunca trabalhou, nunca pagou conta, já fez escândalo na minha porta. Nesse nível, entendeu? Então, assim, basta você querer investigar, não é errado fazer isso, né? Eu mesma, quando tentei fazer esse tipo de investigação, a pessoa se aproximou e falou, sabe, você é fofoqueira, você gosta de intriga, mas não ouça o abusador. Ouça a sua voz, a sua intuição. Você tem que aprender a ouvir aquilo que está dentro, está te falando. Às vezes a tua intuição está gritando, foge, corre daí. Sai, larga esse homem, né? E você está ali ainda, sabe? Por quê? Porque você não está ainda ouvindo, você não aprendeu a escutar essa sua intuição, a entender essa emoção, entendeu? Uhum. Tem uma pergunta que fala assim, como passar dessa parte do luto? Meu subconsciente não quer aceitar. Essa pessoa que perguntou isso, ela rompeu com o abusador, né, no caso. Sim. E ela tá nessa parte do luto, do fim do relacionamento. Ela tá querendo saber como ela pode melhorar mais rápido, né? Como aceitar, como ver que passou por tudo isso e... Sim, né, andar. Tem uns passos, né, que todos os psicólogos aí do Instagram, do YouTube, eles nos ensinam, né, os nossos grandes amigos. Eles dizem o seguinte, você tem que focar em você. Como é que você faz para focar em você? Você tem que voltar, nem que seja pegar a sua caixa de fotos, começa a olhar quem você era. Olha, quando eu tinha 20 anos, como eu era linda, maravilhosa, que eu era magra, ou que eu gostava de ir para a praia com os meus amigos. Esse tipo de coisa é uma coisa simples, mas surte um grande efeito. Você tem que fazer também uma lista dos defeitos dessa criatura, sabe, de tudo que ela fazia de ruim com você, para você firmar isso no seu consciente, o que essa pessoa fazia com você. Não vai lembrar das qualidades, porque no início a gente fica realmente com muita saudade, mas isso é vício, não é amor. Amor não é isso. Amor é outra coisa, amor é paz, amor é incentivo, amor é estímulo, não é sofrência, entendeu? Isso não é amor, não tem nada a ver com amor. Então você vai fazer muita oração, claro, porque sem Deus a gente não consegue ultrapassar por essa dor, não consegue. Você tem que se agarrar com Deus também, né? Até porque Deus vai te ajudar nesse propósito. Você vai ter que fazer também meditação. O que é a meditação? Não precisa você ficar com a mente vazia. Procura uma meditação guiada que vai te ajudar. Por exemplo, tem aquela meditação da Louise Hay, que é maravilhosa. Ela vai ajudar você a reprogramar sua mente, vai melhorar sua autoestima, você vai sair mais fortalecida. Tem o Deepak Chopra também, que tem os 21 dias de gratidão. É maravilhoso. Você vai poder ter esse contato com você mesma, sabe? Se tem vontade de chorar, chore muito, chore, sabe? Tira toda essa coisa triste, essa energia ruim que está dentro de você, tá? Porque é muito triste mesmo. E passando por todas essas etapas, você vai começar a fazer coisas que você gosta, você vai descobrindo. Existe luz no fim do túnel. Existe uma luz no fim do túnel. A gente passa por um túnel muito escuro.
É muita treva, mas lá a gente não consegue ver porque a gente não está nem olhando direito. Mas se você começar a focar, eu vou atravessar isso aqui, você vai ver que lá no final tem uma luz. Aquela luzinha lá, você vai chegar e você vai melhorar. Se eu melhorei e vejo muitas outras mulheres melhorando, você pode acreditar, você que está aí hoje, acredite, porque isso é verdade, você vai ficar boa, isso vai passar. Entendeu? Não vai ficar uma eternidade que você não vai nunca mais se amar ninguém, nem nunca mais vai conhecer ninguém. Isso é mentira. Você vai voltar a ser feliz. Mas você precisa desapegar desta pessoa. Porque essa pessoa não trouxe nada de produtivo na sua vida. Quando você se desapegar, você vai começar a ter. Vai aparecer um emprego bom para você. Vai começar a aparecer os amigos que você não via. Vai aparecer um monte de coisa legal para você. Basta você se permitir. Tá? E outra coisa também assim que eu acho muito legal de dizer, assim, é um pouco assim, eu diria que um pouco triste, né? Hoje eu até inclusive disse isso lá no meu grupo. Quando a gente fica muito apegado e a gente não aceita que essa pessoa fez isso com a gente, né? Porque a gente fica com muita raiva, muita raiva. Essa pessoa te enganou, ela mentiu, ela te traiu, ela te roubou, ela te difamou. Ela te iludiu, ela fez você desviar dos seus sonhos, dos seus planos, né? Te menosprezou. Mas aí o que acontece? Você tem que aceitar. Aceite. Quando você começar a aceitar que você realmente foi enganada e que essa pessoa é um lixo de pessoa, porque é isso que eles são. Eles são lixo de pessoa. Eles não têm self, eles não são úteis à sociedade, são pessoas antissociais. Eles não gostam de gente, não gostam de mulheres, eles fazem sexo por fazer para poder cativar as vítimas, entende? Então, assim, eles não servem para nada. Então, quando você aceita, você vai começar automaticamente a desapegar dessa pessoa. E esse processo que você fica ali muito enraizado, não quero aceitar, não aceito, não quero largar, isso é um processo que a vítima, na verdade, precisa ultrapassar, porque é um processo de infantilização. A gente precisa pegar essa oportunidade, essa experiência traumática e transformar isso e crescer. Se você não evoluir com essa dor, você não vai deixar de ser não vai deixar de ser a criança e vai crescer, né, para uma nova etapa na sua vida. Que é, tudo bem, você foi ingênuo, tá bom, mas aí agora você não vai mais ser mais ingênuo, entendeu? Você vai ser uma nova pessoa. E vai deixar, você não pode ficar nesse processo de vitimização aí a vida inteira. Você tem que ter autorresponsabilidade com você. Tem gente perguntando aqui, como resistir quando eles voltam. Eu acho que ela já falou isso, que o interessante é bloquear, né? Todo tipo de contato, porque muitas vezes a gente tá falando muito do outro, mas a doença também tá na gente, né? Sim. E, assim, de buscar esse tipo de relacionamento, porque a gente precisa olhar e dizer assim, eita, esse comportamento meu é que não tá bom. É isso que eu preciso mudar em mim. Mesmo. Isso, você tem que procurar terapia. Tem que fazer terapia por contato zero. Tem outra pergunta que fala assim, quando uma pessoa percebe que o marido tem característica narcisista, mas acha desvantagem uma separação, pois são 30 anos de casamento, como ela pode se proteger para sofrer menos? Ou até mesmo para mudar, né? Vai que ela agora, depois de 30 anos, ela descobriu, eita, posso mudar, né? Mas não quer sair também. Muitas vítimas têm esse problema, né? Tem esse problema, mas muitas vítimas largam seus maridos, que quando elas detectam que ele realmente tem esse transtorno, porque não adianta pegar ele e levar para terapia, porque ele vai enganar a terapeuta, tá? Isso aí não funciona. Quem tem que mudar aí não é ele, não é você que tem que mudar. É você que tem que pensar assim, peraí, eu perdi esse tempo todo com uma pessoa que estava o tempo todo me traindo, abusando da minha pessoa, né? Eu estou sofrendo. Vítimas que ficam a longo prazo, assim, 20, 30, 40, elas têm, são pessoas de alto risco. Porque você tendo dia e noite sendo bombardeada por esse processo traumático, né, de abuso psicológico, você pode ter, ao longo dos anos, Alzheimer, tá? Porque isso afeta o sistema neurológico, você pode ter doença de Parkinson, você pode ter, inclusive, demência. Eu conheci uma vítima que depois de, quantos anos? 50 anos de casado, ela sofre de demência.
Agora, o abusador, psicopata, tá lá inteirinho assistindo o Discovery Channel. Entendeu? E a vítima está lá sofrendo. Então, assim, se você tem 30 anos, saia disso quanto você puder, o mais rápido possível. Se você a lei vai te proteger. Você passou uma vida inteira com ele, você foi sustentada por ele. A lei vai te proteger e você vai ter pensão. Aqui outra pergunta. Ex-narcisista e viciado em sexo. Isso é comum no narcisista? Ex-narcisista? O ex da pessoa é Ah, tá. narcisista e viciado em sexo. É comum Sim, isso? tem. Existem vários tipos de narcisista, né? Então, assim, tem narcisista que não... sabe o que acontece? Eles são viciados em adrenalina. Então, eles não conseguem ter um parceiro e ficar monogâmico. Eles têm que ficar traindo o tempo todo. Porque uma pessoa... Vamos raciocinar aqui numa coisa. Se eu estou vivendo um relacionamento, eu não posso viver 24 horas adorando meu marido. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as coisas da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar dos meus, dos meus netos, mas eu não posso ficar 24 horas olhando o que ele faz, ficar lá, você é lindo, tudo que você faz é maravilhoso o tempo todo, não existe isso. Então o que acontece? Existe a vítima, ou ela se escraviza, né? Se escraviza para poder viver esse tipo de coisa, ou ele vai, quer dizer, mesmo ela se escravizando, ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai procurar outras vítimas. Ele vai ter 3, 4 amantes. Por quê? Porque ele precisa, quando ele não se sentir preenchido daquele suprimento, daquela adulação, ele vai partir para outra. Então ele vai saindo, transando com um monte de mulheres. É muito comum que as vítimas, quando saem, né, elas façam até exames de DST, no posto, né, para poder ver se não tem nenhuma doença venérea, entendeu? Alguma AIDS também, porque eles são muito promíscuos. São muito promíscuos, né? Agora, existem lá outros narcisistas que não são, digamos assim, não tem esse sexo com essa intensidade, né? Mas sempre tem. Você pode encontrar até um narcisista que fala assim, não, aquele ali não gosta de sexo. Ele tem algum tipo de triangulação. Ele vai ter algum tipo de pessoa, ele vai dar um sorrisinho para uma mulher do caixa, do mercado, ele vai, sabe, ele está sempre deixando você insegura, porque todo mundo gosta muito dele, todo mundo é afim dele, entendeu? Então, assim, sempre vai ter. E o sexo, para alguns, sim, é uma coisa muito promíscua, inclusive são bissexuais, tá? É triste saber, mas são bissexuais também. Eles têm, na vida dele, nos bastidores, eles têm relacionamentos com homossexuais, com travestis, com trans, com o que eles quiserem. Eles querem viver o dia de hoje, entendeu? E se eles precisarem de suprimento, e se o suprimento for um homem ou uma mulher, o que seja, eles vão fazer. Inclusive tem narcisistas ou psicopatas pedófilos também, né? Tem outra pergunta aqui. Quais as ferramentas existentes para lidar com a violência psicológica nas relações? Assim, eu acho que quando você já está dentro do relacionamento, é bem difícil, né, de você detectar que você está sendo abusado. É muito difícil. Eu sei porque eu vivi isso e eu, assim, achei muito difícil. Eu achei que tinha alguma coisa errada com ele. Mas eu não sabia o que era, o que estava acontecendo. Chegou um determinado momento que eu percebi que ele fazia a mesma coisa sempre. E aí eu falei assim, não, peraí, ele não quer mudar. Mas eu não entendi que eu é que estava sendo abusada com essa dinâmica dele. Mas ele permanecia fazendo a mesma dinâmica, né? E aí eu comecei, não, isso não me serve. Só que eu sei que, assim, como eu sou uma pessoa que faço bastante autorreflexão, eu sei que a maioria não é assim. Então, eu imagino que as mulheres, elas fiquem naquele vitimismo de achar que, não, a culpa é minha, e aí ela não consegue sair, porque ela acha que ela que está errada mesmo. Ela que está sempre fazendo besteira, ela que fala sempre tudo errado. Então, eu acho muito difícil quando você está dentro, o que a gente pode fazer, o que a gente está aqui fora, que a gente vê, é a gente avisar. Mas não pode avisar, porque é um processo individual da pessoa. A gente hoje tem que avisar. Porque, infelizmente, esse tipo de abuso, ele vai chegar num ponto que ele pode chegar no feminicídio. Entendeu? Vocês podem até ver o exemplo da Duda, que ela publicou um vídeo aí, né, falando do Nego do Borel.
E aí o Nego do Borel pediu ao juiz para que tirassem o vídeo, né, dela falando sobre a violência doméstica. O juiz falou que não, porque, na verdade, ela está avisando as outras pessoas, entendeu? Então, assim, o ideal é que a gente avise as mulheres, olha, vem cá, você sabe o que está acontecendo contigo? Você não percebeu? E aí ajudar, entendeu? E falando com ela, olha, tô achando estranho, porque eles isolam mesmo a pessoa. Às vezes nem a mãe da moça, nem o pai tem acesso, entendeu? Agora, o que a gente pode fazer, quem não entrou ainda nesse processo aí de abuso, tem que aprender as bandeiras vermelhas destas pessoas, para quando detectar no encontro, porque eles já começam, se você estudar, no primeiro encontro, você consegue detectar várias bandeiras vermelhas. Entendeu? Então, assim, a gente é que tem. Hoje, por exemplo, o Ministério Público acho que de Goiás e de outros estados também, São Paulo já tem, eles estão fazendo cartilhas para distribuir nas escolas, para orientar os adolescentes, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito legal, a gente tem que atuar na prevenção, né? Então, depois que você já caiu, é bem difícil, aí você tem que ajudar a vítima a sair disso. E ela vai precisar de muito apoio. Apoio terapêutico, vai precisar do apoio familiar. E quando ela não tem, às vezes é um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, né? É assim que a gente pode fazer. Tem uma pergunta aqui que fala assim: somos tendenciosos a só lembrar dos bons momentos, mesmo tendo quase morte em uma relação, mesmo sendo quase morte em uma relação? Tipo, a pessoa, quando tá nessa relação, às vezes ela só se lembra dos bons momentos, mesmo quando tem tantos outros ruins, Sim. né, que estão bem ali, mas ela Sim. fica naquilo de, ai, mas somos tão fofinhos, nós somos Então, tão... mas é o que eu falei, é o processo de infantilização, né, de romantização equivocado, romantizar a situação caótica. E, assim, no início mesmo, quando você sai logo do relacionamento, você sofre mesmo, você sofre bastante, fica um buraco mesmo na gente, né? Então, é natural que ela sinta saudade, mas é aquilo, você tem que evoluir, você tem que sair desse nível, você tem que ter consciência do que a pessoa é, que ela não vai melhorar, ela só vai te fazer mal, e você tem que começar a fazer o processo terapêutico, listar essas coisas, né? E existem terapias também, que a doutora Silvia Malamud, maravilhosa também, ela faz, que é a terapia do EMDR, que é você fazer o movimento dos olhos, laterais dos olhos ou circulares, que é para você poder quebrar aquele trauma, né? Que você, por exemplo, às vezes o abusador começa a pegar o pescoço e fazer aquele movimento, né, de estrangulamento. Isso deixa um trauma muito grande na vítima, ou então é um estupro, ou então é alguma agressão muito violenta. A vítima fica o tempo todo também lembrando daquilo, ela não consegue parar de pensar. Então tem terapias, né, de dessensibilização dessa situação, e você vai se recuperando aos poucos, entendeu? Tem que dar tempo ao tempo, você tem que ter compaixão com você. Você tem que ter compaixão com você, amorosidade com você, sabe? Se permita esse luto. Tudo isso vai acontecer de forma natural, você vai, mas você tem que ir avançando, entendeu? Se você perceber que você está muito tempo ali parada numa fase do tratamento, né, que a gente passa para poder se curar, você tem que, peraí, tem uma coisa errada, então vamos tentar ir mais à frente. Ah, não consegui ainda a terapia, então começa a terapia, entendeu? Entendi. Gente, mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, vocês colocam aqui. Esse tema está sendo muito importante para a gente. Muito obrigada, Fátima, né, mais uma vez por ter tido esse contato com a gente, né, que ocorreu tão rápido, e fluiu, né, de uma maneira tão gostosa, por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente, né, ter clareado um pouco, já que esse mês a gente vai estar trabalhando em cima desse tema, para esclarecer para as pessoas, né? E trazer essas falas que não são só nos relacionamentos conjugais, né? E são todos os tipos de relacionamentos mesmo que tem esse tipo de traumas, né, que ocorrem. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Quem quiser também depois tirar mais dúvidas, pode me procurar lá no direct do Formas de Agir do Narcisista, tá? E será um prazer ajudá-la também, tá bom?
Tá bom, muito obrigada, tá bem? Eu que agradeço. Um beijo para você. Um beijo, meu amor. Gente, essa live vai ficar salva, tá? Eu vou colocar aqui o arroba do Insta da Fátima aí, lá dos narcisistas, quem quiser falar Tá bom. lá. E é Eu que isso, muito agradeço. obrigada a todo mundo que participou, tá? A Luciane está perguntando aqui. Deixa eu ver, última pergunta. Quanto a cartilha para a escola? Se pensa em algum projeto com relação a isso? Você sabe se existe algum projeto sobre aquela cartilha que você falou, lembra? Sim. Existe um Ah, projeto sobre isso? Você sabe mais, saberia falar mais sobre isso? Olha, essas cartilhas foram elaboradas pelos governos mesmo, de cada estado. Existe, acho que em Goiás, São Paulo, eu tenho que ver outros estados, entendeu? Mas se procurar no site ou da prefeitura ou até no site do governo estadual, você vai encontrar. Tenta colocar cartilha, se não me engano, a de Goiás, ela até se chama namoro virtual. Namoro virtual, namoro legal, uma coisa assim. Mas tem várias cartilhas, sabe, falando sobre abuso psicológico para os adolescentes, porque aí tem uma outra linguagem, né? Não é uma coisa assim tão pesada, né? Mas tem sim, tá? Mas acho que se você pegar de São Paulo, você já vai até matar também, né? Porque você vai poder aplicar na sua família. Pois é, gente. Eu vou deixar a live salva para quem não pegou a live do começo, para poder entender tudo isso que a gente conversou, né? Aqui, a experiência da Fátima, toda a contribuição que ela trouxe para as nossas vidas. E é isso, muito obrigada e até a próxima, tá bem? Tchauzinho, gente. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Tchau.